Você tá vendo essas imagens, já sabe que o Vida e Saúde começou. Obrigado porque você está recebendo a gente aí na sua casa. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pela sua atenção. E eu quero convidar você agora para tudo que está fazendo, para prestar bastante atenção no que a gente vai apresentar para você aqui. Muitos profissionais aqui com a gente, né, Wagner? Muita gente legal para trazer muita informação para você. Cuidando da sua saúde física, emocional, também espiritual. Você sabe que corpo são, mente sã, então você tem que ficar ligado agora aqui no Vida e Saúde com a gente. Olha, no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre música. A gente vai falar sobre a influência da música na nossa vida. A gente está recebendo a professora Ellen Stencil aqui no quadro No Plantão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Sandra Silva também vai falar sobre o assunto delicado, a falta paterna durante a infância. Daqui a pouquinho aqui no quadro Sua Vida. E a gente começa também uma série nova aqui no quadro Nutrição, Como Emagrecer de um Jeito Saudável, mas a diferença é o seguinte, de um jeito duradouro. Tá cheio de revista, programas de televisão, explicando para você como emagrecer, mas hoje a gente vai explicar como emagrecer de uma forma saudável e isso ficar duradouro, isso é para sempre. O Dr. Ricardo já está aqui com a gente e ele promete que essa série vai ser uma série de muito sucesso. Eu espero que te ajude aí também na sua luta diária. Também vamos aprender uma deliciosa receita de pão indiano. Eu não vou nem me arriscar a dizer o nome aqui, mas daqui a pouco o nosso chefe, Philip, vai ensinar você a preparar uma deliciosa receita de pão indiano. Então chegou aquele momento da gente receber a Sandra Silva aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Sandra? Tudo jóia, queridas. Como vai, Sandra? Estou bem, Teru. Teru, eu estive em Blumenau com o pessoal. Nossa, pessoal muito gente boa. Sandra viaja pra caramba, viaja, né? Viagens, E eles estão assistindo o Vídeo de Saúde, mandaram um abraço enorme pra você, Wagner, pra você, Teru. Disseram que adora seu estilo, seu jeito. Teru é cheio de estilo. Fashion. Obrigada, um beijo, pessoal de Blumenau. Obrigada pelo carinho, por receber a Sandra tão bem. Ela me falou super bem de vocês, viu? Exatamente. E quero agradecer também quem me veste, quem tem me vestido ultimamente aqui no Vida e Saúde, é a Renata Choi. Obrigada pelo carinho, Renata. Renata tem uma loja lá em São Paulo com roupas bastante elegantes, se vocês gostam. Essa daqui e de outros programas também, ela tem selecionado e emprestado algumas roupas para nós com muito carinho. Obrigada, Renata. E Sandra? Ótimo. Hoje o assunto com a Sandra, né, Teru? Falta da figura paterna na infância. Isso. Eu tenho aqui a pergunta de uma telespectadora, que é a Daniele de Indaiatuba, Lê pra nós, Teru, a pergunta. Ela diz o seguinte, olha, tem um filho de 6 anos e o pai dele faleceu há 4 meses. Minha maior preocupação é a falta que o pai pode fazer na vida dele. O que eu faço? Certo. 6 anos, né? Então, aos 6 anos é uma idade, Teru, em que a criança ela já começa a ter ideia em relação ao luto propriamente dito, a perda. Então, essa criança, ele primeiro, 6 meses, então ele ainda está no período de elaboração desse luto. Possivelmente, ele tem algumas reações de agressividade, de mal-estar, de impaciência, muito choro e talvez até um pouquinho de depressão. Seria até comum ele passar por isso por estar com 6 anos e já ter consciência. É bom ressaltar que antes dos 6 não tem essa consciência, ele sente saudade, mas em relação à perda em si, eles ainda não conseguem processar. Agora, eu entendi que a pergunta dela tem a ver com a questão de como agora dar conta, né, dessa falta desse pai. E realmente é uma questão preocupante. Mas veja, querida, eu penso que você está sofrendo e também há o sofrimento por ver seu filho sofrendo e toda essa preocupação de como agora ele fica sem esse pai. Não tenha a menor dúvida que a figura paterna é de extrema importância, principalmente nessa fase. Por volta agora dos 7 anos, ele começaria a copiar o jeito de ser do pai. Então, ele vai precisar, sim, de alguém muito próximo. Veja na família, converse com seus familiares, por exemplo, o avô, um tio, as pessoas mais próximas do sexo masculino. Uma figura masculina. Uma figura masculina e que a mãe sinta segurança com essa pessoa, Teru. Porque aí causar uma proximidade maior, porque ele vai se apegar a essa pessoa e vai utilizar no lugar do pai. Como modelo. Como Naturalmente esse modelo acontece, né? O menino vai escolher alguém. Ele captura, captura. E nesse caso, a mãe ajudando essa aproximação, pedindo para os familiares masculinos estarem mais próximos para ele. E ele vai escolher, possivelmente, entre esses, qual que ele vai se aproximar mais. Agora, e daí ele consegue superar.
Agora é importante o que a Sandra falou aqui, de você, da mãe se sentir confortável e segura com a presença dessa figura masculina, no sentido de... Sim, de alguém de confiança. Proteger o filho, né? Exatamente, alguém de confiança. Para que ele possa se apegar e ter um desenvolvimento de personalidade saudável, né? Isso, ela vai precisar sim fazer todo esse trabalho. E mais tarde, não digo agora, porque está muito próximo, talvez essa mãe comece a se relacionar com uma outra pessoa que vai pegando aí esse lugar paterno que vai ajudar essa criança mais tarde. Essa lacuna, né, exatamente. Tá bom, Sandra. Muito pertinente a preocupação dela. Muito interessante. Né? Ela não está nem preocupada tanto com a falta que ela provavelmente está sentindo. Sim, Teru, é muito interessante. Ela está sofrendo e preocupada com o sofrimento da criança, né? E nesse momento ainda é muito delicado, porque são 6 meses. 4 meses, Sandra? São 4 meses. 6 anos, faz 4 meses. 4 meses, muito recente. Então, Teru, é possível que esse nível de agressividade dele aumente agora que ele vai sentindo mais saudade, se dando conta do que aconteceu. E a criança, ela percebe também o sofrimento da mãe. Por mais que a mãe tente disfarçar, muda o semblante. Então, ele vai perceber. E tudo isso causa uma mudança muito grande. Ele pode aumentar esse nível de agressividade e é importante que a família, que as pessoas próximas tenham mais paciência com ele. Precisa ter cuidado para não adular demais, para não amparar demais, porque aí causaria um outro problema. Mas é necessário sim um pouco mais de paciência. Um pouco mais de tolerância. Um pouco, exatamente, né? É entender que as reações dele faz parte de todo esse contexto. Pode causar também, uma questão importante aí, um transtorno alimentar. Às vezes a criança, ele pode parar de comer por um tempo, né? E sentir náuseas, mal-estar. Ou ele pode começar a comer muito, de forma compulsiva. Então, uma perda como essa, mais ou menos nessa idade, pode causar uma desestrutura bem significativa em todo o comportamento dessa criança. Isso refletir no futuro fortemente. Exatamente, pode refletir no futuro. Ele precisa elaborar isso que aconteceu, né? Agora, é uma questão muito complexa a elaboração de um pai nessa idade, né? Agora, é complexo, mas você estava dizendo aqui de maneiras de como fazer suavizar essa transição, né, Sandra? Exato. De repente, pegar emprestada uma figura paterna, uma figura masculina que talvez a mãe confie, que ajude a suavizar um pouquinho esses... Exatamente. Esse momento difícil. Essa situação complicada, tem outras coisas também, que sendo possível seria importante. A criança, ela se apega muito a esse ambiente. A criança, ela é completamente dependente do ambiente, do cheiro. Então, é complicado porque para a mãe, no caso, seria importante ela mudar de casa, mudar de local. Ela não fala, né? São poucos detalhes que nos passa, para ela reconstituir essa vida, para não ficar com essas lembranças tão próximas. Indo e vindo toda hora. Exatamente. Né? Então, às vezes é a arrumação da casa, que lembra, ele colocou isso ali antes de morrer. Então, tudo isso é muito doído. Então, para a mãe seria necessária essa mudança. Mas para a criança, várias mudanças agora seriam complicadas. Então, ela vai ter que suportar um pouco, para não ter mudança de casa, muito rápido, porque já houve essa perda do pai. Então é o contrário, a criança nessa idade ele vai precisar de um apego ainda a tudo isso para essa mudança ser mais lenta. Uma mudança gradativa. Exato, uma mudança gradativa. Para ele conseguindo viver agora sem esse pai, né? E vale ressaltar, Wagner, contar histórias bíblicas, contar histórias que tudo isso continua, que ele terá o pai, né? Quando com a volta de Cristo ele terá esse pai, com a proteção de Deus, né? Toda essa fala também vai fazendo com que a criança dê conta também desse mal-estar. Passar para a criança que não é o fim, que não acabou. Querida, isso é muito importante para ele ter esse conceito, que um dia ele terá o pai de volta. É possível, inclusive, que apareça culpa. No luto sempre tem culpa. Então, que ele terá esse contato novamente com o pai e qualquer coisa que ele sinta poderá ser restabelecido no futuro. Legal. Isso é muito importante. Muito obrigado, Sandra. Obrigada, Sandra, Joia, mais queridas. uma vez. E você pode mandar a sua pergunta aí para a Sandra aqui para o quadro Sua Vida. É só escrever para a gente por e-mail, no Facebook ou no Twitter e a Sandra responde aqui no programa. Exatamente. Obrigado, Sandra. Então agora a gente vai aprender esse pão indiano
O Felipe já está aqui com a gente mais uma vez, né, Felipe? Com certeza. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu quero aprender a falar o nome original da receita, porque eu tem fui um nome, tentar né? falar e não consegui. Na Índia, eles têm um costume de um pão sem fermento. A gente pode até usar o fermento aqui no Brasil para a gente acelerar um pouco o processo. Mas o nome desse pão é chamado chapati. 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 É um pão que eles fazem uma bolinha, colocam numa pedra quente e é ali que ele assa. É com CH? Ah, ele assa na Isso, pedra? ele Eu assa achei que diretamente na pedra. ele só crescia na pedra. Bom, mas se não tem fermento, como é que vai crescer, né? Ele dá umas bolhas. Inclusive aqui a gente pode mostrar, né, Felipe? Isso, podemos sim. Olha, ele é uma bolha, tá vendo? Não, não tá vendo. Peraí que vamos ver já. Ele é uma Olha, bolha. ele é todo maciozinho. Ô Felipe, mas o mais próximo que a gente tem aqui desse pão que eu consigo comprar no mercado é o pão É o sírio. pão sírio. E a gente consegue encontrar o chapati, só que ele é pequenininho. Ah, Não tá. sei se vocês já notaram, se você vai nessas lojas que tem a comida árabe, mediterrânea, ela vende geralmente esse pãozinho pequenininho, chapati. Aqui a gente vai fazer um que fazem à mão. Lá é o que acontece, eles esquentam essa pedra numa fogueira, porque não tem o forno com tanta facilidade, e essa pedra fica bem quente, chega em uma temperatura de 100, 100 e poucos graus. E você pega a massa e cola ela na pedra. E essa pedra vai assar a massa. Então ela assa rapidinho, não é um Assa negócio que rapidinho. eu no sol o dia inteiro. Não, não, ela é papum. Colocou ali, já assa, é uma receita legal de você aprender. Você pode fazer em casa para os amigos verem ali você fazendo e tal, você pode encantar o pessoal. Mas aqui você não vai fazer na pedra, né, Felipe? Não, aqui a gente Mesmo vai... porque hoje a gente não tem sol, não tem Hoje fogueira. não tá muito pra essa pedra surgir não, né? A gente vai adaptar um pouquinho. Vamos lá, Vamos os lá. ingredientes. Ingredientes, super fácil. A gente tem 3 xícaras de farinha integral, farinha de trigo integral. A receita original usa farinha integral mesmo, Felipe? Usa, ou pode usar somente a branca. Tá, mas eles têm a farinha integral lá também e utilizam dela. Temos o trigo, Uma xícara de farinha uma de xícara de trigo. farinha de trigo branco. Pra gente que tá aqui no Brasil, eu vou acelerar o nosso processo com uma colherzinha de chá de fermento, tá? E uma colher de sopa de sal. Nada de óleo, Nada de óleo, zero de gordura, zero gente. de gordura. A gente Olha, vai usar ele pra tem uma enfeitar textura a macia, salsinha, né? Macio. Apesar da falta de gordura, ele até que Ele é macio e o Pois interessante é o seguinte, na hora de assar, a gente vai assar numa saltese, uma frigideira. E nessa frigideira a gente não vai óleo nenhum. Geralmente quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente joga um óleo pra... Esse aqui foi feito na frigideira? na frigideira. Legal. E a salsinha vai ser usada para o nosso enfeite no final ou para algum, até mesmo dentro da massa. Porém, a receita original, ela vai sem a salsinha. Tá joia. Bom, nós vamos dar uma rápida paradinha para o intervalo. No próximo bloco você vai aprender junto com a gente sobre os efeitos medicinais da música. Você gosta disso, Wagner? Isso aí, muito legal. Posso pôr você para cantar aqui no segundo Acho bloco? melhor não, a gente vai espantar toda a audiência. A gente vai falar também sobre emagrecimento saudável e duradouro. A gente volta já. Daqui a pouquinho. Vida e Saúde já voltou, agora você fica aí quietinho, nós vamos aprender juntos nesses próximos blocos ideias interessantes, novas, como emagrecer direito e de uma maneira duradoura. E vamos conversar agora um pouquinho sobre música. É verdade, a gente está recebendo aqui a professora Ellen Stêncio. A professora Ellen Stêncio é coordenadora do curso de música do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Tudo bem, professora? Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês neste dia. Obrigado pela nosso. presença. Professora, vamos conversar então sobre os efeitos medicinais da música. Desde quando isso vem sendo estudado ou apresentado para nós? Como a gente pode saber, a música e a influência da música no ser humano, ela está presente desde a fundação do mundo, praticamente, né? Deus nos criou seres musicais. A partir daí, nos povos antigos, China, Índia, Grécia, eles sabiam que a música tinha uma forte influência no ser humano. E eles sempre falaram muito sobre isso, tiveram muito trabalhando o equilíbrio do corpo e mente, e a música nisso. Na Bíblia, nós temos uma história maravilhosa, né, onde Davi tocava harpa para acalmar o rei Saul. É verdade. Então, sempre teve isso. Qual é a diferença atualmente dos estudos?
porque nós estamos começando a comprovar isso através de exames e de imagens cerebrais. É porque sempre se falou muito na influência, ouvir música de um jeito faz mal, ouvir música de outro jeito é bom e tal, mas a gente não tinha comprovação científica, né? Exatamente. Como é que isso funciona? Como é que se comprova? São uma série de exames e pesquisas, inclusive no Brasil tem sido feitas várias pesquisas e tem a ver com a questão da frequência da música. Então, se você quer uma música para te animar e para te deixar com batimento cardíaco maior, então você vai ter que pôr uma música com uma frequência maior, com ritmo mais rápido, né? Acelerado. Acelerado, exatamente. Se você quer uma música para te acalmar, para te dar um efeito mais tranquilo, para diminuir o estresse, a adrenalina, você tem que pôr com, geralmente por volta de 40 frequência musical, né? 40 Hz, então tem que ser menos que 40. Então vai depender o efeito que você quer no seu corpo ou que vai ser benéfico para isso. Então mesmo, por exemplo, se você quer fazer um trabalho musical para focar, para estimular o aluno, então tem que ser alguma coisa que vai te manter o quê? Equilibrado, as ondas cerebrais juntamente com o ritmo musical. Porque tudo no nosso corpo é ritmo, é hormônio, é onda. Batimento, exatamente. E é interessante esses exames, eu já vi reportagens onde eles conseguem mostrar pontos do cérebro mudando de cor e aí que ponto do cérebro está sendo ativado, estimulado. E por que a música é tão importante? Porque a música, até pouco tempo, falava que era só o cérebro direito, que é a parte de arte e música. Os estudos mais recentes estão comprovando que você tem tanto no direito quanto no esquerdo. Depende de que aspecto da música. Exatamente, que aspecto da música. Por exemplo, se você quer ritmo, é de um espaço do cérebro. Se você vai para a parte melódica, é a parte mais emocional. Se você tem música com letra, então ativa a memória. Se você tem música rápida, é uma parte. Se você tem música lenta, é outra parte. Então, realmente, essa questão que você falou, né, das luzes no cérebro, é interessantíssimo. Uma professora, ela falou outro dia que você cantar num coral, ou você participar de uma apresentação artística, né, musical, cantando ou tocando, é o momento que seu cérebro está mais iluminado. Agora, essa iluminação toda do cérebro, como é que se dá, como é que a música pode realmente ter um efeito medicinal? Em que momento? Justamente quando você quer controlar o seu estresse, quando você quer trabalhar com a questão da dor. Hoje em dia estão usando muito para controle pós-operatório. Então, as crianças principalmente, começou acho que com crianças esses estudos, a criança sempre fica aquele trauma, né, do hospital. Sim. Então, para humanizar um pouco o hospital, então começaram a levar música para as crianças. Então, para tirar aquela tensão hospitalar. Então, os músicos vão tocam música, as crianças podem cantar, então tira o foco. Da doença coisa boa. Exatamente, também começa a produzir o hormônio, né, endorfinas, exatamente. Agora, professora, a gente já sabe, tem se tornado uma prática comum a história da grávida, ouvir música, colocar fone na barriga, e depois no parto também. São comprovados os efeitos positivos da música nesse período? Com certeza. A partir de quando uma criança... Então, o ouvido musical, ele é o primeiro partimento sensorial que se desenvolve na gestação. Então, você deve pôr o quê? Música para a criança. Música para a barriga. Música para a barriga, pôr o fone mesmo. Porque ela identifica. Como que identifica? A criança acalma. Então, depois que a criança nasce, tem maternidade São Luís, em São Paulo, eles estão usando muita música no parto. E a criança, ao nascer, põe a música que ela ouvia, que a mãe ouvia quando ela estava gestante. Interessante. E a criança se acalma, a respiração entra num ciclo, né, rítmico normal, mais rápido. E é interessantíssimo, porque é visível. Você, mesmo que você não acredita ou você acha assim, não, isso é coisa para inglês ver. Nada, percebe-se. Outra questão muito importante é a questão da sucção, principalmente com crianças que nascem prematuras. Então, se você estimula, né, a chupeta, um exame que foi feito, uns exames e testes que foram feitos no Canadá, então o bebê tem uma chupeta sensorial. A hora que ele suga, ela produz som. Tá. Então ele suga mais rápido, porque ele gosta de ouvir o som e esses sons vão o quê? Vão contribuindo para
ele poder sugar para poder sair do hospital, para poder ter alta. Olha, que legal. Agora, uma outra pergunta que eu tenho é sobre a musicalização infantil. A gente sabe que existem, começa a partir de bebezinho, já dá para colocar a criança para aprender música. A gente sabe que ela não vai aprender. Qual a importância da musicalização infantil Justamente. na formação do ser humano? A musicalização e o desenvolvimento cognitivo, eles andam de braços dados. É importante a gente dizer que não é só a música e que a música não são cápsulas que você toma e você está livre de todos os problemas. Mas pelas qualidades da música, você tem um domínio maior dentro do crescimento, do desenvolvimento, do espaço temporal, que você pode focar elementos. Porque o que é musicalização? É você cantar com a criança, é você desenvolver estímulos vários. Você movimenta, você ouve instrumentos, você aprende a cantar, a falar sobre sons, a imitar sons, a pular, a fazer roda, a centralizar, a ter convivência um com o outro. Então, quer dizer, é musicalização, mas é uma disciplina multidisciplinar. Justamente, e vai aumentando todas as conexões neurais que você precisa no seu cérebro. Então, e a música, ela aumenta muito mais porque ela envolve todos esses aspectos cognitivos. Olha, é um assunto interessantíssimo. Professora Ellen, até queria pedir que se você pudesse voltar num outro momento Vai ser um prazer. A gente conversar mais sobre esse assunto. Muito interessante. Valeu, foi um prazer, muito bem. Obrigada, professora. No plantão fica por aqui, mas realmente eu gostaria de ter a senhora aqui mais uma vez. A direção está confirmando que ela vai estar aqui sim com a gente. Vai ser um prazer. Um Obrigada, abraço pra vocês. Obrigado. Vamos agora de carona com o chefe André Berti. O que você anda preparando pra gente hoje, André? Olá pessoal, o De Carona com o Chefe veio ao supermercado hoje para mostrar para vocês como se compra frutas, legumes, verduras e comigo eu tenho uma pessoa super especial da Novo Tempo. Vamos lá conferir quem é? Oi Tarsis, tudo bom? Olá André, Tudo bem? vai? Pessoal, esse é o Tarsis do Arautos do Rei e ele é especialista em cozinha. Ele diz que a cozinha na casa dele é dele e ele deve fazer muitas compras, já que você cozinha bastante. Dá uma dica pro pessoal de casa como você compra frutas, legumes, vamos mostrar. A primeira coisa antes da gente fazer compra, né, é a gente ter uma lista daquilo que você vai comprar, né? Porque você não pode sair de casa sem ter um propósito, assim, né? Com vista à coisa da saúde e também as necessidades que, logicamente, se você tem um cardápio, uma coisa assim, você tem que seguir aquilo ali, né? Isso é muito importante. Mas eu sempre olho a coisa da saúde do alimento, né? Porque às vezes, por exemplo, você está no supermercado, os comerciantes, eles querem vender para você uma fruta bonitinha, por exemplo. Essa aqui é um bom exemplo, né? Ela tá com uma certa resina aqui, bem brilhante. E isso esconde um monte de defeitos. Por exemplo, essa aqui, ela já está começando a perder aqui, ó. Você vê que ela está com um defeito aqui, né? Então a fruta ela tem que estar sempre assim durinha, né? Firme, né? Com aspecto visual bonito, né? E geralmente cheirosa, assim, né? Você usa esses 3 sentidos geralmente para fazer uma escolha, uma boa escolha no supermercado, né? Então eu colocaria esse tipo de fruta aqui, no caso, a tangerina, né? Legal, então você compra sempre firme e mais fresca possível. Mais fresca possível. E é sempre bom comprar da época, né? E fala pra gente como você compra laranja. Vamos pra laranja agora. Laranja é o mesmo aspecto do limão, ela tem que estar lisinha, por exemplo. E outra coisa, quanto mais amarelada ou vermelha, mais madura ela vai estar e mais doce ela vai estar. Então quem gosta daquela... Assim, por exemplo, ela vai estar verde, firme, né? verde mas não vai e estar ácida. doce. Quem gosta daquele suco bem forte, bem ácido, escolha as verdes. E eu particularmente não adoço sucos por causa da saúde, né? E para não ficar engordando, né? Então é melhor comprar uma frutinha bem madura já. Madurinha. Então vamos... Eu colocaria essa aqui, essa e essa. Certo. Então agora vamos para outra seção.
Agora a manga. Qual é a dica pro pessoal de casa escolher uma boa manga? Aliás, não só a manga, mas uma dica muito boa para qualquer tipo de alimento é você olhar aqui no pezinho dela. Porque você vê que essa aqui já está bem escura, significa que é um fruto velho. E outra coisa, ela está toda murcha, significa que ela não está com uma boa qualidade, né? Então, exatamente, mais fresquinha. E também, especialmente a manga, ela é muito cheirosa, assim, né? Quanto mais cheirosa ela tá, mais gostosa e mais saborosa ela vai estar. Então você dá aquela... sentir o sabor dela, né? Pelo olfato, tá certo? Eu escolheria essa. Firme, sempre sem nenhum machucado, né? Essa aqui, pessoal. Essa aqui também eu colocaria. Então vamos pro próximo. Agora, melão. As pessoas têm muita dúvida de como comprar melão. Ah, eu sempre compro melão, tá estragado. Eu prefiro comprar aquele melão cortado que eu vejo que tá bom. Eu peço para um funcionário do supermercado, da feira, comprar, pegar, escolher para mim. Qual dica você dá pro melão? Eu particularmente não sei escolher melão. Ah, sempre você poderia me ensinar. Ah, então a gente vai ensinar agora, ó. O melão, ele tem que estar firme. Ele começa a estragar por dentro, pela parte das sementes, que é a parte mais doce dele. Então, ou no cabinho ou na outra ponta dele, ele começa a ficar mole. Se você apertar aqui, ele tá firme, esse já tem 50% de chance de tá bom. Aí você vai bater nele. Ele tem que fazer um barulho como se tivesse oco. Você bate nele assim, ele vai estar oco. Se tiver meio xoxo, meio murcho, esse já não tá bom, já tá velho, já tá passado. Então, quanto mais firme e oco tiver, melhor. E melancia? Eu uso esse mesmo princípio para melancia. Eu nem sabia que funcionava, né? Então, se você olhar uma melancia como essa aqui, ó, você vê que ela já tá velha também pelo cabinho, tá seco já e escuro. Então, quanto mais verdinho esse cabinho, mais novinha ela vai estar. E sentindo o som dela. Se tá bem oco, assim, um som consistente, né? Significa que ela tem bastante caldo, ela não tá verde e também não está estragada. Legal. Bom, pessoal, para encerrar, vamos dar a dica do abacaxi. Como você compra abacaxi? Abacaxi é o seguinte, um grande problema, porque o primeiro ponto é que ele precisa estar bem granado, bem desenvolvido, né? E pelo próprio aspecto do fruto, você já consegue ver isso, né? Se ele está muito verde, significa que ele vai ser um fruto muito ácido, né? Então ele tem que estar, por exemplo, esse aqui, desses aqui, talvez o que eu compraria, esse que está com problema, ó. Tá vendo, ó? Se ele tiver com marca, tiver murcho. Marca, amassado e tal. Mas se esse aqui tivesse, assim, totalmente dessa forma aqui, seria o abacaxi que eu compraria. Uma dica também legal é olhar embaixo. Exatamente. Às vezes ele começa a estragar por baixo. Se ele tiver escuro, soltando água aqui, não compre. Pessoal, a gente fica por aqui, mas a semana que vem a gente tem tanta coisa para mostrar no mercado que estaremos de volta com o Tarsis aqui, vendo legumes, frutas e verduras. Até a semana que vem. Obrigado, André. Valeu. O André sempre trazendo novidades ótimas pra gente, né? Sempre inovando. Sempre inovando. Ah, por falar em inovação, Felipe, eu acho que esse pão aqui também é uma coisa bem diferente, né? Pois é, ele é diferente, atrai aos olhos. É verdade. Você pode servir ele com variedade de patê, se você quiser mesmo Eu não fazer. conheço uma pessoa que não gosta de pão. A gente estava falando disso na Sim. abertura, né? Se a gente Todo procurar mundo os gosta de pão. povos hoje, do mundo inteiro, todos eles, desde a origem, já utilizavam o pão, já verdade. utilizavam o trigo e daí veio muita coisa. Será que tem alguma cultura que não tem pão no cardápio? Eu acho Olha, que não, é né? difícil, é muito difícil. Não tem, o japonês tem pão, todos eles que têm um povo muito antigo tem pão. Talvez o pão não seja o pão no formato que a gente está acostumado. Sim, O pão mas sueco, por exemplo, é completamente diferente. Mas ainda né? assim é pão, É né? pão. É pão. Pão. Vamos lá. Vamos lá. Pão, vamos O que fazer. a gente vai fazer agora? A gente vai misturar a nossa receita. Vai ser Felipe, você não mencionou a água. Vai água nessa receita? Vai água. Não mencionei a água, muito boa. É até dar o São ponto? 2 xícaras de água. 2 xícaras de água. Até dar o ponto, mas geralmente a gente usa 2 xícaras. Tá bom. Tá?
Vamos lá, vai ser as 3 de trigo integral. Você que não anotou a receita, ele vai dar uma repassada agora, gente. Olha, 3 xícaras de farinha de trigo integral. A gente está fazendo o chapati. 1 de trigo branco. Que é um pão indiano. 1 xícara de chá de fermento. Uma colher, né, Felipe? Uma colher De chá de de fermento. chá, perdão, uma confusão. O sal a gosto. Agora a gente vai vir com a água para dar ponto. Aproximadamente 2 xícaras de água, ou são 2 xícaras de água medidas? Aproximadamente 2 xícaras. Tá. Porque você não pode passar muito e não pode deixar também muito. Tá, É o famoso ponto do chefe, né, gente? Não tem jeito. Quer saber um ponto perfeito? O ponto do pão. Se a gente já passou o pão integral aqui algumas vezes, o pão integral é da mesma maneira, é igualzinho àquela massa, é o mesmo ponto. Eu vou jogar aqui pra gente dar uma Vai a olhada. produção trazer um pouquinho mais de água aqui pra gente? E esse é um pão integral que dá pra fazer sem medo de, vai ficar duro, vai ficar uma borracha, porque o estilo dele já é um pão mais chatinho, não é um pão que vai ficar super macio, super fofinho. É aquele tipo de pão que você rasga e come com alguma coisa, né, Felipe? Isso, esse mesmo. Ou você pode esperar um tempinho e comer ele depois no forno quente. A gente faz ele na panela, faz ele na assadeira, ou seja lá o que for. Retira, ele vai esfriar, vai passar ali 1, 2 dias. Você pode voltar novamente, colocar ele no forno mesmo para aquecer a 100 graus, que ele vai torrar. Mas esse é um tipo de pão, para quem não tem forno, é um pão que dá para fazer Sim, sem forno. sem dá forno. para fazer num fogão caipira, por exemplo, dá para fazer num fogão convencional, numa fogueira, Numa numa fogueira, pedra, né, numa Felipe? pedra. É um pão para desbravador, viu, gente? É um pão rústico. Então, olha, a gente está chegando no ponto aqui, aquele ponto de pão que quem está acostumado a fazer pão já conhece. Quem não tá, de repente hoje é o dia que vai conhecer. Isso. Um pão super exótico, mas é o ponto de pão. Vamos lá, eu vou pôr mais um pouquinho de água. E a gente estava conversando ontem ainda sobre ponto de pão, ponto de massa aqui. Normalmente você usa misturar os ingredientes secos primeiro e depois você adiciona a água, né, Água, Felipe? isso. Porque é muito mais difícil você desandar. É muito mais difícil. É muito mais difícil a gente pegar o ponto dela colocando toda a água de uma vez. Aham. Tem receita que pede 3 xícaras de água e você fazendo com trigo diferente, com ingrediente diferente daquele que Porque foi ele feito. absorve mais a água. E até o absorve clima mais. contribui para isso, né? Também. Hoje tá um dia mais... Não tá frio aqui na clínica, mas tá chuvoso, Mas tá por exemplo. úmido, não tá né? sol, né, É. Felipe? Interfere no crescimento. Isso. Hoje não é a nossa situação climática aqui não é o melhor dia para fazer um pão, né? Não, O melhor dia para fazer pão é aquele que tá mais quentinho. é né? mais quente. Porque ele cresce melhor, né? Fica um mais fácil o processo. Bom, o Felipe tá amassando aqui, a gente vai chegar no ponto, mas a gente precisa fazer um intervalinho por causa do tempo aqui. É rapidinho. Rapidinho. No próximo bloco você vai aprender como emagrecer de maneira efetiva e saudável. Daqui a pouquinho. E quando a gente voltar, a gente mostra exatamente como ficou o ponto aqui pra você, tá bom? Fit Saúde volta já.
Vídeo Saúde de volta, a gente está aprendendo a fazer aqui esse pão indiano chapati. Chapati. Aqui o Felipe. A gente tinha ido pro intervalo, o Felipe estava na luta com a massa. Venceu, forte. Felipe? Venci, já está no ponto. Olha aí, vamos mostrar ali pro Batata, esse é o ponto certinho, olha. Não o ponto de pão. Isso aí. Né? O ponto de pão. Super fácil, simples de fazer, só que exige um pouquinho de força. Aí. Tá legal, olha. Então daqui a pouco a gente vai aprender a finalização aqui dessa receita, mas antes a gente vai falar sobre emagrecimento saudável e duradouro, não é isso, Teru? É isso mesmo, Wagner. E você que quer aprender essas dicas, o Dr. Ricardo já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Um prazer estar de volta com vocês. Prazer é nosso. Eu quero convidar você a parar tudo que está fazendo agora, porque ele está começando agora uma série de emagrecimento saudável e duradouro. E hoje você vai falar sobre cortisol. Eu acho que nós temos que entender que emagrecer não é difícil. Manter o peso se torna muito difícil dependendo de como foi conduzido esse emagrecimento. Se você emagreceu da maneira saudável, dificilmente você recupera o peso, porque você adotou um estilo de vida saudável. E esse é o nosso ponto. Nós queremos mostrar a você como adotar um estilo de vida saudável, emagrecer e manter esse novo peso. Tá. Agora você vai começar aqui essa série falando do cortisol, que é um hormônio que pode ser que estrague tudo. O cortisol ele é o hormônio do estresse, né? Então nós produzimos o cortisol e precisamos do cortisol, não vivemos sem ele. Mas a partir do momento que ele se altera na corrente sanguínea e se mantém persistente alterado, nós temos muitos prejuízos. Então nós temos que entender que o cortisol pode se tornar um vilão do emagrecimento saudável. Ou seja, o estresse é o grande vilão do emagrecimento saudável. Esse é o grande problema. Muitas pessoas têm comido por ansiedade. Ela não come porque precisa, ela come porque o organismo está pedindo alguma coisa que amenize a taxa de estresse dela. Toda vez que o cortisol se altera, você fica então irritado. Para você muitas vezes controlar essa irritação, vem a ansiedade e você acaba comendo alguns alimentos que aumentam a produção de dopamina. E essa dopamina então, ela vai causar um relaxamento muscular e vai fazer com que o seu nível de estresse diminua. Quais são alimentos desse que tipo? Contém dopamina? Então, esse é o problema. Dopamina, quando você chega a necessitar a dopamina, você acaba buscando as formas não saudáveis de produção de dopamina. O que seria? Chocolate, refrigerantes que são muito doces, né, que contém muito açúcar, alimentos gordurosos, cafeína, teína e a teobromina que está lá no chocolate. Então, a nossa fuga geralmente são para esse tipo de alimento. Que são também os alimentos que normalmente já estão fáceis de ser alcançados, né? Isso, né? Na hora que você está saindo do supermercado, são todos aqueles já tá que ficam ali à disposição. Da tentação. É bem isso. Bom, mas então o que a gente deve comer para conseguir emagrecer com saúde e sem essa questão do estresse? Isso, olha só. Para a gente controlar o cortisol, nós precisamos aumentar a produção de um outro hormônio, que é aquele que vai promover, fazer o papel de controle, né, dessa substância na corrente sanguínea. É a serotonina. A serotonina ela é produzida basicamente no intestino, 90 até 95% da serotonina é produzida no intestino, então depende de uma alimentação saudável. Como assim a serotonina é produzida no intestino? A ciência hoje já tem trabalhado e o mestrado que eu vou fazer vai ser justamente em cima dessa tese, né? A ciência tem demonstrado de que o intestino ele é a segunda região do nosso corpo que mais contém neurônios depois do cérebro e da medula espinhal. Verdade? Verdade. A quantidade de neurônios presente no intestino é idêntico à quantidade de neurônios presente na nossa medula espinhal. Para ter noção da quantidade que existe. E da importância pelo visto, né? Isso, é muito importante. No entanto, que quando a gente está de mau humor, a gente tem o costume de dizer, o fulano é enfesado, né? O cheio de fezes, né? Porque altera todo o padrão do humor em função do mau funcionamento intestinal. Então o intestino é fundamental para a gente. E quando pensamos em controlar o cortisol e a serotonina é produzida entre 90% e 95% no intestino, se funcionando de maneira adequada, nós precisamos então de alimentos que vão promover essa produção de serotonina e o controle do cortisol, melhorando o nosso humor, diminuindo problemas relacionados ao cortisol, que são doenças cardiovasculares, diabetes, a própria hipertensão, doenças que estão relacionadas ao envelhecimento dos órgãos, porque você promove muita oxidação, Alzheimer, Parkinson, pode também ter uma correlação com cortisol persistente na corrente sanguínea.
Tá, agora vamos aos alimentos que promovem, então, a produção da serotonina. Isso. Em todas as refeições, você precisa ter esses alimentos inseridos. É óbvio que eu não vou comer arroz pela manhã, mas eu digo assim, uma fonte desses alimentos precisa estar distribuída ao longo do seu dia, nas 3 refeições que nós fazemos. Bom, de manhã, o que eu poderia utilizar, que seria a fonte, né, de triptofano, que é o aminoácido que produz a serotonina. Nós temos um pote ali com várias castanhas, né? Então as castanhas, as oleaginosas, elas possuem bastante triptofano, o que vai promover a produção da serotonina e o controle do cortisol. Todas elas? Todas, mas duas têm um destaque. De manhã eu gosto de dar para meus pacientes sempre a castanha do Brasil ou castanha do Pará. Ela tem bastante triptofano, então seria interessante a gente trabalhar com essa castanha de manhã. É a de caju? Não. Não, do Pará. Do Pará, compridinho. À noite, castanha de caju. Aí você pensa, puxa, mas como é castanha, rica em gordura à noite, mas castanha de caju, ela é pobre em gordura. A base dela não é gordura igual as demais. Ela é mais uma massa, né? Isso, e aí à noite, então, eu trabalho com castanha de caju. Na hora do almoço, a gente vai abusar de alguns alimentos que são fontes de triptofano para a produção da serotonina. Aqui na mesa nós colocamos o arroz integral, que é uma boa fonte. Também tem aqui na mesa o espinafre. Olha, espinafre ele é bom para tudo, né? Nós temos muitos benefícios quando fazemos uso do espinafre. Ele aumenta a produção da serotonina, ele é rico em cálcio, ele é rico em ferro, é rico em vitamina K. Então o espinafre deveria ser um coringa na nossa alimentação. Mesmo cozido, ele continua isso que eu ia perguntar. Isso, porque a vitamina que ele possui é uma vitamina que é chamada de lipossolúvel. Ela tem uma estabilidade maior, ela suporta então ser exposta a uma temperatura um pouco mais elevada. Que ótimo. Ainda no almoço, nós temos a lentilha, excelente fonte de triptofano, e o grão de bico. Só fazer uma perguntinha sobre a castanha ainda. Porque todo mundo fica com medo da quantidade calórica. Então, se a gente vai comer de manhã e à noite, quantas do Brasil à noite e quantas de caju do Brasil de manhã e caju à noite? Nós vamos fechar essa série, vão ser 4 programas que nós vamos mostrar como ter a redução de peso. No último programa, nós vamos montar aqui nesta mesa o que seria um de jejum, um almoço e um jantar de um cardápio hipocalórico, talvez umas 1.200 calorias, né? Para ajudar as pessoas a se organizarem. De manhã, a porção deve ser no máximo de 3 a 4 castanhas do Brasil. E à noite nós trabalhamos com por volta de 5 castanhas de caju para dar um bom aporte. Mas aí o que nós vamos fazer no último programa? Essa mesa vai estar repleta de alimentos. Alguns alimentos industrializados, que nós vamos mostrar a quantidade de calorias, e aí sendo com um vilão para a perda de peso, e o que seria uma alimentação adequada ao longo de um dia nosso de trabalho ou mesmo de estudo, seja ele qual for. Doutor Ricardo, nosso tempo já acabou, mas eu preciso fazer uma pergunta que muita gente faz para mim. Eu não tenho vontade de comer nada disso. Estão dizendo aqui que eu sou rebelde, porque acabou o tempo. Mas eu preciso falar isso. Talvez essa seja a sua dúvida. Não gosto de nada disso e gosto do chocolate mesmo. É óbvio, o sabor disso aqui é bem diferente de um chocolate docinho e que também já tem, talvez, o fator adicção, né? Eu comendo esse tipo de alimento, tentando fazer essa dieta mais equilibrada, minha vontade por esses outros alimentos que também são fontes de que aumenta a produção da dopamina, isso, né? Vai diminuir ou não? Vai. Se a gente controla o cortisol, diminui a tua ansiedade por aquilo que seria produtor da dopamina, estimulante, né, para a produção de dopamina. Quer dizer, o corpo se sente saciado por aquele tipo de... Isso, diminui. É óbvio que não vai zerar. Com 21 dias, nós sabemos que nós renovamos todas as papilas gustativas. Só que quando você, por exemplo, aderir a essas orientações que nós estamos passando agora, nós não saberemos o tempo que essa papila gustativa já tem. Talvez ela tenha 10 dias, talvez tenha 15. Então, no prazo de no máximo 21 dias, você vai renovar a tua papila gustativa e esses alimentos você vai começar a sentir o sabor dele de uma maneira diferente. De verdade. Aquilo que você nunca sentiu. E aí, nesse processo, nós conseguimos, então, digamos, pescar uma papila gustativa nova que gostou desse sabor e aí você vai conseguir manter o consumo desses alimentos. E durante esse 1 mês de programa nós vamos conseguir vencer o vício daquilo que está prendendo as pessoas, né, por causa da dopamina. Legal. Obrigada, doutor Ricardo. Essa série está imperdível, viu? Vamos continuar a nossa receita de
Chapati. Quase falei certo. A gente vai conseguir acertar. Decorar. Chapati. Olha a nossa massa, que legal. Ficou bem macia, Ficou hein? bem macia. Eu não contei nada, mas essa massa ficou 3 horas descansando. Tá? Ficou o dobro de uma massa normal, ou até o triplo de uma massa normal. Por isso ela tá tão macia, então, Por isso que ela vai ficar elástica tão assim. macia e tão elástica. Ela vai começar a criar umas bolhas ali mesmo no descanso. E isso é normal. Tá. Eu tô sentindo o cheiro de chapa quente já. Também. A gente deixou esquentando a nossa frigideira em fogo médio. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar pequenas bolinhas. Não sei se o Batata consegue pegar a gente aqui. E a gente vai fazer ela assim, ó. Fecha a mão e faz uma bolinha. Fez a bolinha? A gente vai abrir ela agora. Quer usar de repente um pouco de azeite pra não grudar, Felipe? Poderia usar. Vai soltar, Vai olha. soltar, não é uma massa aqui. Olha, a Teru não tá botando confiança na sua massa. Não, eu tô, é porque a gente tá sem uma farinha pra untar aqui, por exemplo, mas ela tá realmente linda essa massa. Você tem um rolo bem avantajado, hein, Felipe? É, esse é grande. Poderoso. Isso é pra fazer as massas as gigantescas aqui pro Esse pessoal da aqui, clínica. quando a esposa pega, você tem que correr, não pode ficar com conversa. Então a gente foi lá, abrimos a massa. Uma coisa que eu gosto de fazer, para ter uma mais redonda, bonitinha, É usar a o gente formato? usa até um formato do própria bolinha que veio. Então a gente vai lá, vai cortar ela. E vambora. E aí você não vai pôr nada pra untar, filho? Nada. Não vou pôr nada pra untar. Parece uma panquequinha, né? Parece uma panqueca, mas a Isso. massa tá mais firme, bem mais firme que uma panqueca, né? De repente pra untar sua mão só, filho. Vamos improvisar aqui, olha. Pronto. Se eu conseguir abrir, né, o azeite, vai Pode ser bom. puxar. Ah, pronto. Tá ótimo. Bom, a gente vai fazer uma coisa diferente, que é abrir ela na mão. Porque lá ninguém tem rolo, né? É, eu imagino que se não tem forno, use uma pedra. Não vai ter o vai rolo, ser né? difícil achar uma tábua de vidro assim. Então, pra quem em casa não tem rolo, pode usar um copo, uma garrafa, ou mesmo a mão. Olha, é rápido então. Rapidinho, ele já vai assando. Olha, eu achei que era diferente. Achei que você fazia uma dobra pra depois ter esse arzinho. Não, ele cria o arzinho por ele mesmo. Essas 3 horas de descanso vai dar pra ele um... Oxigenou a massa, Oxigenou a massa. Vai dar pra ele oxigênio pra ele poder fazer essas bolhas. Olha que legal, esse na mão ficou até mais bonito, não ficou? Eu quero daquele quentinho. Ah, eu quero qualquer um pra mim tá ótimo. E dá pra comer tanto com doce como com recheio salgado, né, A gente filho? passou já alguns patês, aqueles patês daqui da clínica, patê doce, patê salgado. Fica maravilhoso. E quanto tempo aí na frigideira? Aqui ele vai ficar até pegar cor. Não tem um tempo específico. Tem que cozinhar, né, filho? Isso, Não você pode- tem que ver que a massa não tá mais crua. Tá, eu quero que você ensine uma receita de um patê que eu comi lá no centro de treinamento aqui da clínica. Não é da clínica, né, mas faz parte do pessoal aqui. Um patê de cenoura que eu nunca comi nada igual, gente. Mas é só Eu também cenoura. Ele tem cenoura, cheiro verde, mas não tem assim uma pasta de soja, nada. Não. Você vai ensinar pra mim, filho? Ensino, com certeza. É maravilhoso. Para ele ficar gostoso, a gente tem que pegar a cenoura, descascar, cortar em pedaços e assar no forno. Ah, não. Você vai ter que ensinar essa receita direitinho aqui pra mim. Não vai me falar assim de boca, não. Já posso provar esse aqui mesmo, filho? Já pode provar ele mesmo. Eu vou comer de uma maneira rústica. Eu vou comer meio... Não sei se eu posso dizer que isso é italiano, mas eu sei que eu tinha um chefe que fazia assim. Mas você acabou com o negócio indiano? Ele abria... Ele colocava azeite, temperava com sal, ele punha até pimenta. E aí ele molhava o azeite assim, olha. Isso é uma prática italiana. Bom! Essa assada na frigideira dá uma diferença bem grande nele, não dá? Muito bom. Quero mostrar pra você. A massa tá assadinha por dentro, não tem nada cru. Não tá queimado, obviamente, olha. Mas a massa tá totalmente assadinha na frigideira. Você tá comendo com patê? Olha Eu que quero legal. mais azeite. Essa daqui já tá criando mais bolhas, tá vendo? Que delícia. Eu nem quero mais comer... Eu nem quero mais comer com patê, eu quero experimentar com azeite, igual a Teru. Porque o Azeite patê- e salsinha. Olha, essa massa que eu passei hoje, ela vai dar em torno de 14 unidades, 3 unidades. Depende da espessura. Isso. Com salsinha é bom, olha. Muito bom. Gostou?
Essa é uma receita... Muito bom. Tá bom. Bom, infelizmente o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido com as dicas que nós passamos para você. Caso você tenha perdido alguma coisa, entra no nosso blog, que está aparecendo aí o endereço, twitta pra gente, entra no Face. É um prazer a gente se comunicar com você e, infelizmente, está acabando. Acabou o nosso tempo fácil, a receita vale muito a pena, é super simples e a gente volta na semana que vem. Um abraço para você. Tchau, gente. Meu nome é José Humberto Maurício Lira, eu vim de Maceió, sou originalmente bancário, passei 32 anos na Caixa Econômica Federal. Me aposentei e estava em Maceió, estou em Maceió morando, e minha esposa, através da irmã dela que esteve aqui, me convidou para vir para cá. Meu objetivo antes era acompanhá-la, para que ela viesse para cá, e aqui eu senti que eu preciso mudar alguns estilos, algumas coisas. Aprendi que o que é bom é grátis, é de graça. O sol, a água, a caminhada, os exercícios, a crença em Deus, e os hábitos saudáveis, porque a gente é aquilo que a gente come. Então a gente ingerindo alimentos naturais, a gente participando de caminhadas, fazendo exercícios físicos, é bom para a saúde. Você tem perspectivas, expectativas, suas condições melhoram, você se desintoxica. Então aqui eu encontrei paz, né? E pretendo levar para a minha vida inteira, não para poucos dias. Para os meus pequenos filhos, tenho 2 filhinhos, um de 10 e um de 8 anos, para ensiná-los hábitos saudáveis, porque a melhor forma de ensinar é o exemplo. Então colocar a mesa colorida, colocar água, colocar a caminhada, colocar o sol de Maceió, que é de graça. Então tudo isso eu aprendi aqui na clínica e com certeza levarei e perseverar nessa caminhada, porque é para a vida, é para a vida. Nós temos o templo do Espírito Santo, devemos cuidar da morada de Deus. A morada de Deus é o nosso corpo. Então vamos cuidar bem dele, vamos fazer exercício, vamos fazer caminhada, vamos tomar banho de sol, vamos nos relacionar, vamos viver. E viver com alegria, viver com saúde. Foi isso que eu aprendi e vou levar para a minha vida.